Então, do ponto de vista temporal, é até complicado, porque muita gente fala assim, o IPTU nasce quando alguém compra o imóvel. Não é verdade. Quando alguém compra um imóvel, ele passa a ser sujeito passivo de uma relação obrigacional que já existia. Ou seja, quando eu compro o imóvel, alguém já pagou esse IPTU, alguém está devendo esse IPTU, porque eu estou comprando o imóvel, mas a propriedade já existia. Então vamos lá. O fato gerador do IPTU não nasce no momento em que eu adquiro a propriedade. O fato gerador do IPTU nasce no momento em que a propriedade é, perante o município, individualizada. Isso normalmente se dá, originalmente, com os cadastros imobiliários. E para os imóveis que são edificados, por exemplo, de um terreno nasce um prédio. Enquanto o prédio não gerar individualizações de propriedade, portanto unidade 1, unidade 2, unidade 3, unidade 4, nós teremos o IPTU do terreno. Somente depois da expedição do habite-se, que é o documento em que a prefeitura verifica que a obra está perfeitamente concluída, feita nos moldes como programado, o bombeiro dá autorização, a Sabesp dá autorização, a CPFL dá autorização. Então a prefeitura expede esse documento denominado habite-se, né, de habitação, em que se permite então, a partir daí, a individualização no cadastro imobiliário daqueles vários imóveis. Portanto, a partir do habite-se a gente vai ter um cadastro imobiliário para a unidade 1, um cadastro imobiliário para a unidade 2. Então nós vamos cessar a cobrança do IPTU daquele terreno e vamos dar início à cobrança do IPTU daquelas unidades autônomas que criaram-se a partir do registro do habite-se. Então, no aspecto temporal, isso é importante. Outra coisa importante também. Então, vejam, se o habite-se é expedido em maio, nós teremos uma divisão de IPTU. Até abril, o IPTU do terreno, e a partir de maio, o IPTU das unidades autônomas. É assim que a gente vai fazer, porque é desse jeito que nós vamos ter que trabalhar, porque a propriedade nasceu em maio daquela unidade. Então, a partir de maio, o IPTU pro rata, o IPTU dividido por 12 meses, multiplicado pelos meses que tem propriedade. Então, se é em maio, a gente divide aquele IPTU aferido em maio, a gente divide por 12 e multiplica por maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Ou seja, aquela unidade terá propriedade individual por 8 meses no ano. Então ele vai pagar pro rata o IPTU relativo a 8 meses. Por quê? Porque os outros 4 meses são de responsabilidade do titular daquele terreno. Ele era o proprietário daquele terreno. Tá bom? Isso vai fazer diferença, inclusive, porque no IPTU a gente vai ver daqui a pouco, o aumento da base de cálculo, ele não está sujeito à anterioridade do ano, né? A anterioridade dos 90 dias. Então isso vai fazer um pouquinho de diferença, mas a gente conversa depois. Do ponto de vista do aspecto quantitativo, ou seja, de quanto se pagará de IPTU, a gente sempre que estudar o aspecto quantitativo, a gente vai dividir o aspecto quantitativo em 2 grupos. A base de cálculo, que é o valor em reais, e a alíquota, que é aquele percentual sobre o qual incidirá o IPTU. Então nós teremos dois elementos dentro do aspecto quantitativo para elaborar nosso raciocínio. Tentar identificar quanto que aquele imóvel vale, base de cálculo, e quanto que é a alíquota que incidirá sobre o bem. Do ponto de vista da base de cálculo, o artigo 33 do CTN diz: a base de cálculo do imposto é o valor venal do bem. Logo temos um problema, definir o que é valor venal. Valor venal é o valor de venda, é o valor que vale o imóvel. Esta conta é uma loucura, gente, é uma equação matemática que só engenheiro consegue. No final das contas, o que essa conta vai descobrir é quanto vale o metro quadrado, que tem a ver com o tempo de construção, tem a ver com o tipo de construção, se é de luxo, se não é de luxo, tem a ver com o andar do prédio, tem a ver com o local do bairro, tem a ver que está perto ou não está perto de alguma coisa que gere valorização, desvalorização. E aí, encontrando o valor do metro quadrado, eu multiplico pela quantidade de metros quadrados. O valor venal, portanto, se identifica a partir da metragem quadrada e do valor de cada metro quadrado, segundo uma equação definida por lei, tá bom?